Diácono Isaac, aleluia, louvado seja Deus, que vai ser o porta-voz do Espírito Santo ao meu e ao seu coração. Aleluia. Foi de nós para Deus, agora é de Deus para o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Então fica com os ouvidos atentos, apercebidos, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar comigo e com você. E Deus tem falado a cada culto, graças a Deus. Amém? Estenda as mãos ao céu do Senhor, vamos orar para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor Deus do Pai, soberano por do céu na terra, nesse momento, Pai amado, é o momento da tua santa, bendita, rica palavra. Já estamos assentando, Pai, para te ouvir, e que o Senhor venha usar o teu servo, Pai, como instrumento conosco nas tuas mãos, para que se cumpra a sua obra. Papai querido, que diminua, o Senhor cresça, Pai, que o Senhor venha falar através dele, Senhor, porque ele, Pai, não tem nada, Pai, somente o Senhor tem a palavra de vida eterna para o teu povo. E nesta noite, Pai, eu entrego ele nas tuas mãos e seja feita a sua vontade, para a glória do teu nome. Amém. Receba o servo do Senhor, a própria Jesus Cristo. Santa igreja para o Senhor. Motivo de alegria de estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Essas últimas semanas difíceis, foi jogo, cansado. Não estou com o joelho doendo, estou cansado, mas Deus está me dando força para mais uma vez aqui com os irmãos. Amém. Primeiramente, graças a Deus que me fez vir até aqui bem, sem parar no meio do caminho, aqui estou. Seguramente agradecer ao pastor Paulo que não está aqui no momento, mas pela oportunidade de vir aqui falar com os irmãos novamente. Amém. Sem perder tempo, abrem comigo as suas Bíblias no livro de Lucas, do seu capítulo 2, do seu versículo 1 ao seu versículo 7. No livro de Lucas, no médico Lucas, no seu capítulo 2, seu versículo 1 ao seu versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto para de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Sinério, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu todos também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada de Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias de que havia de dar a luz, e deu a luz a seu filho primogênito, envolvendo em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha, se assentaram, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui no livro do médico Lucas, no capítulo 2, versículo 1 até o 7, nós vemos um acontecimento que ele é um acontecimento que está na maioria dos evangelhos. Se não me engano, nós estamos no livro de Marcos, esse acontecimento. É o acontecimento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um acontecimento, não é um acontecimento comum, é um acontecimento muito grande para a nossa fé e para a nossa religião cristã. É um dos acontecimentos tão importantes, não na nossa vida, porque também tem até um feriado colocando como se diz nascimento, que você sabe que é o Natal, que nós comemoramos, que o mundo inteiro comemora. Então o nascimento de Jesus não foi algo derradeiro, algo completamente normal, foi algo que mudou completamente o rumo do mundo da história. E nós somos pegar para a Bíblia, o nascimento de Jesus não começa aqui, o nascimento de Jesus começa lá no livro de Gênesis, quando começa tudo na sua profecia messiânica, que ele virá muito lá na frente ainda. Desde quando a serpente engana Eva, e Deus fala que a semente da mulher pisará na cabeça da serpente. A semente da mulher, nesse caso, que ele se dirige a Jesus, que lá na frente virá para pisar na cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia messiânica vindo da nossa querida Bíblia. É a profecia que virá um homem que conseguirá derrotar
a antiga serpente que é o diabo. E a Bíblia vai se decorrendo, vai se iniciando, vai se colocando cada vez mais. E depois nós chegamos em Êxodo, que é quando o povo de Israel é liberto do Egito, que é aí que se vinha a Torá, as primeiras leis, que da antiga época a primeira lei do que é desgraça. E foi assim iniciando o povo, foi indo a Bíblia, e foi chegando depois, chegando profetas pequenos para falar cada vez mais do novo Messias que iria vir. Nós vamos pegar no livro de Salmo 22, que o rei Davi fala que o Messias sofreria, mas depois triunfaria sobre aqueles que o fizeram mal. Também podemos falar do profeta Miqueias também, que também ele diz aonde o Messias iria vir, que iria vir de Belém. E também nós vamos falar do profeta Isaías, que é um dos profetas mais conhecidos, que fala que também que o Messias também seria levado como cordeiro levado ao abatedouro. Então não começa aqui já o nascimento de Jesus, ele veio lá de trás, é uma profecia muito antiga do que chegar até aqui. Glória a Deus. Então o nascimento de Jesus já é algo que foi planejado desde o começo das épocas. Desde o começo das eras já era para ter já o nascimento de Jesus Cristo. E com esse nascimento muda o rumo da história, muda o rumo de tudo. Porque se antigamente, na época do Êxodo e do Pentateuco, era a lei que prevalecia sobre o povo, agora não é mais a lei, agora essa é a graça. Porque chegou a nova lei nasce, e o nova era nasce junto com essa lei. Pois agora se a antiga lei, que era a lei dada por Deus para Moisés, era a lei da força bruta, era a lei da justiça a todo custo, era a lei daquela força que prevalecia. Agora nós vamos ver a lei do amor prevalecer sobre o mundo, é a lei da misericórdia, é a lei de confortar, a lei de estar junto, não ser a lei daquela lei que consumia a pessoa que fazia o mal. Olha aí. E com o nascimento desse novo, uma nova era no povo de Israel. E com esse nascimento não só mudou o povo de Israel, mas se mudou o mundo depois adiante. Mudou completamente. Não é à toa que eu e você estamos aqui hoje por causa desse nascimento. Por causa desse nascimento, por causa desse feito, desse acontecimento. Hoje nós somos salvos perto de Cristo Jesus. Porque antes quando Moisés subiu ao monte, que foi dada as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que foi a lei, a primeira lei dada para Deus, para com o povo, que foi a primeira lei para completar o começo da Torá. São os 5 principais livros da cultura judaica, que são os principais livros das leis, das culturas. Era aquilo que era a lei, era aquilo que era para ser seguido naquela época. Então aquilo era para ser escrito na risca. Era a verdadeira lei que era dada por Deus para com Moisés. Só que você vai ser fora, você sabe, você é ministro igual eu. Depois que Moisés desce do monte, ele vê o povo de Israel adorando o bezerro de ouro, vendo procrastinação, vendo maldade e pecado, com os povos de Israel adorando aquela imagem. E furioso, bravo, Moisés vai na emoção, ele vai e quebra as 2 tábuas ao pé do monte. Só para depois, segundo Deus, depois que Deus pede para ele polir novas tábuas e levá-las de novo para o monte, para Deus poder as leis de novo. Então a lei foi reconstituída já antigamente. E a lei também vai ser reconstituída depois do Novo Testamento. Porque essa lei também é Jesus Cristo. Também nos foi dada de começo para Deus para conosco. Mas vendo o nosso pecado, vendo nossos malfeitores, o que nós fizemos de mal, tinha que ser quebrada, tinha que ser moída para perdoar nossos pecados, para depois no terceiro dia ser reconstituída, para ser a lei permanente da graça na nossa vida. É aqui que nós começamos a falar do nascimento de Jesus Cristo, o nascimento de um grande homem. Porque também nas profecias, o povo estava acreditado também que Messias seria um homem valente, um homem que livraria Israel de qualquer opressão, qualquer líder tirano que estava sobre Israel. O Messias se levantaria e batalharia contra esse líder e salvaria Israel das mãos dos novos inimigos. Ele que se levantava contra ele. Porque também falavam também na profecia que também que o Messias seria da casa de Davi. E Davi, um homem valente, Davi, um homem poderoso, um mestre na batalha. O Messias também tinha que ser alguém assim, alguém forte, alguém robusto,
alguém de pulso firme para comandar o povo de Israel. E também o próprio livro de Miqueias, no capítulo 5, se eu não me engano, ele fala que o Messias comandaria Israel para a sua vitória. Aleluia. Guiaria eles para o caminho sobre todos os outros povos. Só que quando chega Jesus, o povo estranha, porque não é um homem robusto, não é um homem de boa aparência, que nós estamos vendo no livro de Isaías que ele fala. Não é um homem que foi elogiado pelos homens, homem de dores. Não era um homem que poderia se perceber na multidão, era um homem mais comum, um homem trabalhador normal, um hebreu comum. Não era aquele que nós podemos se diferenciar no meio da multidão. Não era grande, não era forte. Não era líder de batalha para se colocar entre aspas. Não era guerreiro, não sabia mexer em espada, muito menos em escudo. Ele era carpinteiro, filho de José. Não filho de rei, não filho de general de batalha. E em vez de falar para prender os romanos ou para odiar o meu inimigo, Jesus falava para me amar e orar por ele. Que líder é esse? Que líder é aquele que não luta contra o inimigo? Que líder é aquele que não põe a espada no pescoço do outro inimigo? Porque você sabe, é igual um jogo de futebol, é igual um esporte, que é esporte assim, um perde e o outro sai ganhando. Não tem como toda hora sair um empate. Mas tudo era diferente. Jesus não tinha de ter derrota nem vitória. Não tinha matado o inimigo, porque nenhum inimigo merecia a morte. Todos mereciam o perdão e o amor. Glória a Deus, aleluia. E aí começou a estranheza do povo para com o novo Messias, com aquele que foi profetizado desde o começo do mundo, o libertador de Israel. Porque naquele momento que Jesus nasce, é quando Roma quando Israel já é uma província de Roma, quando César Augusto, que era o governador, já governava muitas das partes, que era onde o Império Romano estava no seu auge, porque ele já tinha passado todo Israel pelas mãos dos assírios, dos persas e dos babilônicos, agora vai passar pelas mãos dos romanos, que era a grande potência daquela época. Essa é mais uma das províncias da grande Roma, porque Roma também naquela época era também protegido também em suas mãos. Então ela não era uma cidade valorizada para se colocar. Mas nós vemos também, nós somos biblistas. Essa profecia do Messias era tão chamativa aos olhos, era tão interessante, que interessou a 3 homens para sair dos próprios países, para ir atrás de uma estrela, para encontrar esse novo Messias. Esses homens que não conheciam a profecia de tanto assim, de mergulhar, não eram judeus, não eram aqueles que tinham a esperança de Messias livrar os seus povos, mas interessavam, falavam: quem que é esse novo que se levantará? Eles começaram e foram de próprio orgulho sair das próprias terras para ir atrás de Messias, para procurar ver aquele que será o grande libertador de Israel. Também assim conosco, nós temos que sair da nossa zona de conforto para ver o nosso libertador. Olha para você hoje que veio, você sai da sua casa, zona de conforto, para vir adorar a casa do Senhor. Porque Jesus não é nos dado, ele é nos oferecido. Porque não é obrigatório nós adorarmos a Jesus, ele é oferecido para nós. Nós temos que aceitar ou não. Por isso que tem a semelhança com a lei. Você preso aqui no nosso país, você é obrigado a seguir a lei. Se você não seguir, você é preso e julgado. No povo de Israel também, até tem uma lenda, um mito, que fala que a Torá, que é a lei judaica, foi oferecida para vários povos, não só para o povo de Israel. Mas em vez de outros povos aceitarem, recusaram. E o único povo que aceitou a lei foi o povo judeu. Aqui foi a mesma coisa, a nova lei, a lei do amor, também foi oferecida para vários povos, para os judeus, para os romanos, para os de Tessalônica, para os de Corinto, para os de Éfeso, foi oferecido para muitos. Quando oferecida a nova lei, e olhem para nós aceitamos essa nova lei, nós aceitamos o que nos foi oferecido. E hoje, por nós aceitarmos essa nova lei, hoje você está sentado adorando o nome dele. Nosso pecado hoje não estava nas nossas costas, já foi perdoado e remido pelo sangue do Calvário.
trabalho. Então hoje eu e você, nós aceitamos a oferta e vivemos por Ele, para Ele e com Ele, porque nós temos a oferta. E se você perceber também, a Bíblia fala também que o Messias saiu de Belém, a cidade de Davi já é profetizada. Em Miqueias também é profetizada que a cidade que o Messias sairá é de Belém. E ele não fala só isso, ele não fala que sairá de Belém. Ele fala que Belém não se considere menor do que as outras cidades de Judá, porque de tu sairá aquele libertador de Israel. Ele estava falando para a cidade, mesmo se for pequena de renda, mesmo se for pequena de estrutura, mesmo se for pequena de pessoa, de caráter, se considerar grande, porque de lá sairá um novo Messias. É um espírito nosso, não é só porque nós somos pequenos de estrutura, de caráter, nós temos pequenos de cabelo, de rosto, de nariz, não importa, mesmo nós temos o perdão de Jesus Cristo, o Senhor pode habitar em nós também, e nós temos que nos orgulhar disso, orgulhar que o Espírito do Senhor habita em nós. Aleluia. Como eu já falei e repito, é oferecido para nós aceitarmos. Sim, Senhor. Não é obrigatório, mas é uma oferta. Ó Deus. Nós continuamos a falar que o Messias já foi estranhado por não ser um pulso firme, ser um homem de perdão e de amor. Nós já vimos que o próprio Messias, o libertador de Israel, quando nasceu, não tinha nenhum israelita com ele junto, tinha só seu pai, sua mãe e os magos do Oriente. Os judeus só foram atrás dele depois, quando os anjos foram falar com os pastores, porque senão não tinha nenhum judeu com ele na hora do seu nascimento. Só tinha o seu pai, a sua mãe e os 3 magos. Nenhum judeu foi vê-lo naquela hora quando ele nasceu. Ninguém foi ver o libertador de Israel na hora. E quando ele foi crescendo, foi se adaptando, foi se aumentando, não só de corpo fisicamente, mas como de propriedade espiritual. A única pessoa que ainda se Deus ainda pequeno, que o encontrou e o reverenciou, foi Simeão. O único que viu que foi diferente do que os outros, que o diferenciou do resto da população. Falou, não, esse menino é diferente. Esse menino é o Messias que foi profetizado. Que eu tanto me esperei, que não só eu esperei, mas o meu pai, o meu avô, o bisavô, o tataravô esperou para ser libertado. Ele hoje está na minha frente. E agora, finalmente, depois de ver o libertador das outras dinastias do povo de Israel inteira, agora eu posso morrer, porque eu vi o que eu tinha que ver já. Esse era um homem de visão, esse era um homem de fé, que mesmo passando várias décadas, anos, eras, milênios, ele ainda acreditava que o Messias poderia vir. Aleluia! Porque eu não duvido que tantas coisas aconteceram, que o povo começou a desacreditar que viria libertador, que viria alguém como Moisés, que poderia tirar o povo das mãos romanas e levar de novo para uma nova terra. Porque o Moisés se levanta muito pouco. Poucos se levantam como Moisés, muitos têm medo. Por isso Jesus nos fala para nós tomarmos a nossa cruz de cada dia. Porque é fácil falar assim mesmo para mim mesmo. Não, eu morro por Cristo. Eu me sacrifico por Cristo. Mas quando você fala que vai se sacrificar por Cristo, não é só nessa parte física, não é essa parte de você morrer por Cristo. Você tem que abrir mão também da vida social. Você tem que morrer da vida social. Você tem que largar aqueles que não são do teu feitio. Não é bom estar com você. Às vezes você tem que largar também da vida de relacionamentos, da vida do trabalho, e focar só em Cristo. Então, quando fala de sacrifício, não é só sacrificar fisicamente, mas também é socialmente, também com relacionamentos, com trabalhos, com amizades. Aí você tem que se excluir do grupinho de amigos, porque carregar uma cruz é muito grande. Porque quando você começa a carregar uma cruz numa cidade, todo mundo começa a olhar para você e para julgar você. Porque isso era sinônimo naquela época, sinônimo de pessoa bandida. Mais um estranho que foi pego pelo Império Romano.
mais um bandido, mais um ladrão. Era assim como nos via, como mais um pecador, mais um que caiu nas mãos do diabo, mais um que carregar o peso dos nossos pecados nas costas pelo resto da vida. Mas não era assim que Jesus nos via. Ele nos via diferente. Ele nos via como um vaso novo, que era só mudar um pouco, que ia mudar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que mesmo se o mundo nos excluísse, mesmo se o povo não nos quisesse mais, nos viesse com os maus olhos, ele nos veria como diferente. Aleluia. Porque a lei mudou, agora é só amor. E como diz no livro de 1 Coríntios, que o amor não tem inveja, o amor não tem rancor, o amor é puro, verdadeiro. E Ele é o verdadeiro amor. Obrigado, Senhor Jesus. Então o povo tinha essa impressão que Jesus não podia ser o Messias, porque esse Messias não é o Messias que eu quero, não é o Messias que eu planejo. Esse Messias não é o Messias que vai me livrar do meu imposto com César. Esse não é o Messias que eu quero. Esse Messias não vai me livrar de trabalhar o tempo todo e vou tomar quase todo o meu salário. Mas não é o Messias que eles queriam, mas o Messias que eles precisavam. Aleluia. Porque quando falam de prevalecer sobre outros povos, quando falavam de ser um líder de guerra, Jesus ele ensinava uma lei nova, um novo mandamento: amar o próximo como a mim mesmo. Não era um comandante de guerra que eles esperavam. Veio muito pelo contrário, um ser humano humilde, um ser humano amoroso, que veio nos ensinar a não ser ser humano, porque nós estávamos esperando como ser humano. E aí ele foi nos ensinando para nos mudarmos de cara, de caráter. Porque tanto assim o povo achava que ele nos livrar das mãos de Roma, ele veio nos livrar da mão do pecado, que nos falava tanto, que desde Adão nos perseguia tanto, que desde a época que foi prometido o Messias, já o pecado, nós estávamos na mão do pecado, nas garras do Satanás, nós estávamos destinados à ladeira, ao abismo. Mas foi o Senhor, mas foi o Jesus que morreu na cruz por nós, que tirou essas amarras, essas gemas que nos prendiam. E hoje somos livres e salvos. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado pelo sangue de Jesus. Aleluia. É assim que fomos nos enrolando. Depois que Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado, depois subiu aos céus, não parou por ali o seu ministério, continuou com os seus discípulos que deixaram pelo meio do caminho, falando para pregar as boas novas, anunciar para toda a criatura. E assim que nos chegou o conhecimento de Jesus, foi se passando igual um testemunho, foi se passando falando do amor de Cristo, até chegar a nós, brasileiros, não tem nada a ver com judeu. Estamos muito longe de território, estamos muito longe. Estamos longe de cultura, de língua, estamos longe de território, mas chegou a nós pelo testemunho de várias pessoas que carregaram a mesma cruz que nós estamos carregando. E também foram salvos, como nós seremos também no final dos tempos. Pode levantar, estou encerrando. Porque esse nascimento não foi um nascimento comum, não foi uma criança comum que nasceu, foi uma profetizada. Foi uma criança que já era consagrada muito antes de nascer. É aquele que foi escolhido para nos remir nossos pecados. É aquele que tinha que sofrer por nós, no nosso lugar. Tinha que pegar a cruz que era nossa, a cruz era do tamanho perfeito para nós. Mas Ele pegou a cruz de nós e falou: eu vou passar essa dor por você. Deus, que nós temos que ser gratos e agradecer a Deus por dar essa nova lei. O Cordeiro remido, que morreu por nós. E também isso também logo com o meu tema também, que o meu tema quer ver o nascimento de uma nova era. Que se antes, numa era passada, você fosse mais um perante o povo, você seria mais um pecador. Nessa nova era, depois desse novo nascimento, você vai diferente. Você vai dar um pecador por você é um salvo
alvo escolhido. Você agora é diferente dos outros. Porque agora você tem irmãos em Cristo. Agora que os outros do mundo não são mais irmãos seus, não tem mais ligação nenhuma. Que agora essa corrente já se quebrou, essa linhagem já se quebrou. Que agora nós temos um Pai diferente. Que é o de cima, não o terreno. E que todo dia que você levantar, olhe para e agradeça pelo sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Toda vez Santa Ceia que você vier, agradeça pelo sacrifício, pelo vinho bom que você come, e pelos pecados sendo perdoados por mais uma vez e mais uma vez. É assim que eu vejo a oportunidade das palmas ao Senhor. Pode se sentar rapidamente, louvado seja Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Enquanto o nosso Mozart pregava, eu lembrei de uma situação rapidamente. É porque a expectativa dos judeus estava aqui em cima, como ele falou. Esperava algo. E quando a gente espera muita coisa e não vem como a gente espera, eu sempre falo isso. A expectativa está lá em cima e não atende a nossa expectativa, automaticamente vem a decepção. É assim que funciona. E ele falando, para você entender, é o que muitas pessoas passam hoje no cenário. Eles querem conjecturar um Jesus para eles. Pastor, você está falando isso? Não sei, o Isaac começou a falar, Deus deixou no coração. Quando as pessoas paravam no meu trabalho, pastor Felipe, eles falam assim para mim: Ricardo, o que você acha? Eu falo: não tem o que eu acho, o que a Bíblia diz? Não tem. Eu estava no debate com o pastor o pastor Felipe. Debate, eu falo assim, no campo das ideias, falo crescimento. Felipe, o que você acha que eu acho? O que eu acho, o que ele acha, não vai mudar nada. O que a Bíblia diz? É assim que funciona. Não é assim? Ele está no trabalho dele, tem regras, não tem o que achar. O que a equipe acha disso? O que está na lei? O que está na ordem, nas normas? Então, ali, não sei o que eu estou dizendo isso, nosso irmão Isaac estava pregando. É isso que Deus colocou no meu coração. Muitas vezes a gente tem que imaginar como Jesus quer que a gente trabalhe como eu quero, mas sempre Jesus trabalhou na ponta mão. E assim eu agradeço muito a Deus. E por isso que muitos ainda estão procurando Jesus, não acham, que querem que Deus trabalhe como Ele quer, como Ele queria que fosse. E assim que Deus faz, Ele molda e traz a gente para a igreja. Ele trouxe eu mesma coisa não queria. E Deus fez, trabalhou uma forma, meu irmão. Estava em Rio das Pedras. Deus chamou ele para pregar a palavra. Eu jogava bola. Quando eu estava jogando bola, jogava bola direto. Deus, que joguinho servia a Deus, porque chegou em Rio das Pedras, eu quase morri. Aconteceu uma briga lá, quase saiu do sorteio. Aí eu falei: Jesus, eu me rendo. Agora eu vou ser o que você gosta, em nome de Jesus. Era bola de inteiro, pastor Felipe. De manhã, tarde, madrugada, 3 horas da manhã para jogar bola. 3 horas da manhã, 5 horas da manhã para jogar bola. 5 horas. A hora mais gostosa de jogar bola é 5 horas da manhã. E estava eu lá, jogando bola. Aí Deus falou assim: você vai vir? Eu falei: não, eu vou ir quando eu quero. Aí Deus teve que montar uma situação para nos trazer, que eu queria que Ele trouxesse do meu jeito, mas Ele trouxe do jeito melhor. E aqui nós estamos. Até se coloca de pé, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.